Olá, gente querida, tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande estar apresentando aqui para vocês o reencontro das mulheres que fazem parte do projeto Maternidade Globalizada. Ele começou lá em 2015, 2016. Foi 2015 ou 2016, meninas? 2015. 2016. Acho que 16, não foi? Porque a Gabi já tinha nascido. Ela nasceu dia 28 de dezembro de 2015. Ah, é verdade, já tinham Isso nascido. aí. Foi 16. Nossos babies nasceram em 2015, mas o nosso projeto foi ao ar em 2016 e a ideia era justamente juntar amigas de diferentes países, brasileiras morando em diferentes países, para falar sobre a realidade da maternidade desta forma globalizada. Por conta dos compromissos profissionais, não consegui dar continuidade para esse projeto, mas eu quero que vocês vejam agora, relembrem com a gente a vinheta que foi feita, em que os nossos primeiros babies estavam bem novinhos, e dá uma nostalgia muito boa. Então acompanhem aí. Então, esse projeto teve realmente essa ideia de apresentar as diferentes formas de ser mãe, de maternar em diferentes países. E por isso eu quero apresentar essas amigas queridas que estão aqui comigo hoje, conectadas conosco, algumas de outros países e uma que já voltou para o Brasil, mas elas que vão contar essa história para a gente. Bem-vindas, meninas, é uma honra ter vocês junto comigo aqui. E nesse reencontro que foi organizado justamente para nós celebrarmos o Dia das Mães, o mês das mães, a vida de mãe, e eu agradeço muito pelo tempo de vocês e por vocês terem topado lá atrás esse convite e agora também estarem aqui comigo. Então vamos lá, se apresentem, por favor. Amanda. Bom, meu nome é Amanda, eu moro faz 10 anos na Argentina. Sou mãe da Gabriela, de 8 anos. Estou casada com um argentino, um pastor aqui da Argentina, o Ezequiel. E, bom, estou ainda no primeiro filho, não avançamos por enquanto, mas a gente tá bem feliz. Estou feliz de participar e, bom, se Deus quiser, mais para frente vamos procurar engravidar aqui de novo. Muito bem, que legal. A Celiane, de onde você fala, Celiane? Então, eu estou falando de Edmonton, no Canadá. Eu antes estava nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e aí já estou fora de novo. Eu sou casada com o Alexandre, nós temos uma filha, a Sofia, de 8 anos, e estamos grávidos agora do Lucas, que está para nascer, né? Então, estamos na reta final aí, contando os dias, as horas, talvez, não sei. Que legal. Celiane, que começou o projeto nos Estados Unidos e agora vai ter o segundo filho no Canadá. Olha só que globalizada essa maternidade da C. O detalhe é que a gente acabou por aí na América do Norte, não vai chegar no México, não. Essa é boa. Sodreia, e você onde está? Olá, gente. Eu, no momento, estou no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, depois de 12 anos na Inglaterra, em Londres. A gente veio passar uma temporada antes de mudar para os Estados Unidos e decidimos estender nosso período aqui. E nesse período também estamos na reta final da nossa quarta gestação. Então, eu sou mãe da Lia, de 8 anos, do Boaz, de 6, do Nox, de 3, e a Ana Flor está chegando nas próximas semanas. E sou casada com o Gabriel. Que legal, hein? A Sodreia que começou o projeto em Londres e agora vai ter o quarto baby aqui no Brasil, então. Isso mesmo, o primeiro brasileirinho. Que legal. As três são brasileiras, que nem eu também. E eu acho que isso que é o bacana, a gente ter essa visão como brasileira de como é a realidade de ser mãe em outros países, ou mesmo aqui no Brasil, que é a minha realidade, eu que moro no Brasil e
nasci aqui, tive os meus 2 filhos aqui, o Rafael de 8 anos e o Teodoro de 4 anos, e agora está vindo o Leonardo, que também está na barriga, então, final de maio vai chegar o Leonardo, justamente o mês das mães, e foi por isso aí, por saber que de nós 4, 3 estão novamente grávidas, e a gente então decidiu se reunir para fazer esse especial, que são 4 episódios falando sobre a maternidade de um jeito bem bacana, para que vocês tenham um pouco também dessa visão de como é a maternidade em outros locais. Então, desde já deixem os comentários de vocês aqui embaixo, que à medida do possível nós vamos ir respondendo eles por escrito, ou então em pequenos vídeos também, porque afinal de contas a gente até pensou em fazer esse encontro ao vivo, mas como a Sodréia e a Celiane estão quase por ganharem os seus babies, então nós achamos por bem fazer essa gravação, mas vocês vão ir acompanhando os 4 episódios aí, em dias diferentes, e nós esperamos que vocês estejam conosco, vai ser uma alegria ter vocês conosco nessa jornada, e fiquem ligadinhas aí. Esse primeiro episódio agora fala sobre o pré-natal. Então, queria saber de vocês, meninas, como é que foi o pré-natal do primeiro baby, que foi quando começou o projeto Maternidade Globalizada, e a realidade de vocês agora, as que estão grávidas, ou a Sodréia, que já está no 4º bebezinho, né? A Sodréia, eu digo, é a mais corajosa de nós 4 aí. Mas vamos começar pela Amanda. Como foi o seu pré-natal, Amanda, lá na Argentina? Na gravidez da Gabriela, a gente morava bem no interior, no estado mais pobre da Argentina. Então, lá o acesso à saúde era bem complicado, assim. Na nossa cidade não tinha pediatra, não tinha gineco. A gente tinha que viajar 60 quilômetros para ir fazer o pré-natal. Na nossa cidade, no hospital da cidade, a gente tinha uma enfermeira obstetra, que podia fazer um acompanhamento, mas eles não faziam parto lá. Então, a gente resolveu ir com um plano de saúde na cidade vizinha, e o acompanhamento era lá. O sistema é bem parecido ao do Brasil, assim, consultas mensais, várias ecografias, tinha um acompanhamento bem legal. E aí foi assim, viajando, conseguimos um médico recomendado e tudo mais. E foi bem tranquilo, assim, a gravidez da Gabi não tive muito problema. Um pouco no final, um pouco mais de repouso, comecei com algumas contrações, mas bem tranquilo. A gente terminou fazendo acompanhamento nas 2 cidades. Na nossa cidade, no serviço público, né, porque podia acontecer alguma emergência, alguma coisa, então ter esse contato. E na outra cidade, realmente, o acompanhamento para ter o parto e tudo mais. Agora estou em Buenos Aires, então provavelmente se vier outro bebê mais para frente, vai ser bem diferente o acompanhamento aqui, o acesso à saúde é bem melhor. Quando a Sofia nasceu, a gente morava em St. Louis, nos Estados Unidos. Lá não existe sistema público de saúde, né? Então, tudo é particular, tudo é muito caro. Então, a gente, assim, nós fomos abençoados porque fomos numa clínica que era uma clínica mais popular, assim, com muitas pessoas de vários outros locais, até os médicos, enfermeiros também de países diferentes também. O meu médico era maravilhoso, a família dele era da Nicarágua, ele já era americano, nascido ali, mas tinha já a família da latina, assim, né? Então foi bem legal, assim, super atencioso. E aí a Sofia, agora aqui, só comparando, um pouquinho diferente, porque aqui no Canadá a gente tem o sistema público, né? Então é tudo de graça. Daí, então, eu notei que é bem diferente, já está sendo bem diferente o acompanhamento entre aqui e os Estados Unidos, porque aqui eles não têm o costume de fazer ecografia toda hora. É bem, assim, talvez porque seja público, então eles, né, deixam um pouquinho mais... eles dizem que nenhuma notícia é boa notícia. Então, é mais ou menos essa a ideia. A outra coisa é que aqui me chamou a atenção, que nos Estados Unidos, já logo no início, eu acho que, como no Brasil também, você vai para o seu obstetra, né, para o gineco que vai fazer o parto. Aqui não, aqui
com 20 e poucas semanas que o teu médico, o teu clínico geral, no caso, o médico da família, vai te encaminhar para um obstetra. Então, até aquele momento, é com o clínico geral mesmo, que ele que pede, né, os exames, enfim, e aí tu vai uma vez por mês. Então, é mais ou menos assim. Lá nos Estados Unidos, era muito, muito tranquilo, muito bom, porque toda vez que eu ia no médico, ele tinha a maquininha de ultrassom no próprio consultório, então eu via o bebê, ele imprimia fotinho, aquela coisa toda, né? Aqui, eles ouvem o coração, e para minha surpresa, nas últimas vezes, o meu médico, realmente, eles têm aqui, só que eles não têm o costume de usar. Ele foi lá e buscou a maquininha para ver se o Lucas tinha virado, se a posição dele, porque eu tinha feito a ultrassom e ele estava sentado ainda, e aí no dia seguinte ele disse, não, vamos ver se ele já não virou, porque eu acho que ele já virou. E aí ele foi lá e pegou, eu digo, então é questão de costume mesmo, não é um hábito daqui deles fazerem. Mas aí agora nos últimos dias, nas últimas semanas, sempre tenho, uma vez por semana tenho acompanhamento, daí eu vou no médico, porque também eu tô com hipertensão gestacional, então tem que ter esse acompanhamento mais de perto. Com a Sofia eu tive uma condição no fígado, que chama, como é que chama mesmo? Colasteses, que faz com que o corpo produza muita bile, então para a criança é perigoso, não pode passar das 37 semanas. Então eu fui induzida com a Sofia também, mas todo esse processo de cuidar, de cuidado com ela, também foi bem acompanhado. Um dia sim, já não, eu fazia, nas últimas semanas, eu fazia ultrassom, para ver como é que ela estava, líquido amniótico, coisa e tal. Aqui, por causa da hipertensão, eu tenho, um dia sim, um dia não, tenho enfermeiras que vêm na minha casa, fazem o exame, acompanham, né, por um tempo assim determinado, o batimento cardíaco, o movimento do bebê, minha pressão, até exame de sangue eles fazem na minha casa também, e eles já encaminham tudo, então eu não preciso ir no laboratório fazer. E assim, achei muito legal essa questão da atenção, né, que eles têm com as gestantes, apesar de ser um pouquinho diferente da questão da eco. Daí, esses dias eu falei, eu não vou fazer eco, não, e ele disse, tá bom, eu vou marcar uma só para você ficar tranquila. Ele marcou mais para me deixar tranquila e tal, mas para ver como não é uma coisa, assim, comum aqui, né. Mas foi assim, tô gostando bastante, é diferente o sistema só, né. Minhas 3 primeiras gestações foram em Londres, né? Então a experiência que eu tive até esse momento como de pré-natal e depois de parto foi na Inglaterra. É um pouco diferente do padrão no Brasil, especialmente porque lá não é muito comum os planos de saúde, né? Hoje está começando a ficar um pouquinho mais comum, porque infelizmente o NHS está com um pouco de problemas por causa de problemas com a economia também na Inglaterra. Mas é muito comum todas as mulheres diferentes da classe fazerem um acompanhamento via NHS. Então, eu gostei muito, o padrão dos hospitais, postos de saúde é muito bom. O acompanhamento, geralmente você descobre que está grávida, você avisa seu posto, mas você só começa a ter o acompanhamento a partir de 12 semanas, que é a primeira ecografia que você faz. E, geralmente, o seu acompanhamento durante toda a gravidez é com uma parteira, né, ela é especializada, e também não é só uma pessoa, é um grupo que te atende, e aí vai depender muitas vezes de onde você está sendo atendido e também quando você começa a tomar decisões onde você vai querer fazer o parto. Lá você pode decidir ter um parto em casa, um parto no hospital, num centro onde só tem parteiras, então isso também vai direcionar um pouquinho onde você vai ser atendido. Para você ser atendido por um médico, um obstetra, é bem raro, é só em casos quando você tem algum problema, alguma recomendação médica. Então, no primeiro parto, na primeira gestação, eu estava indo tudo tranquilo, então eu acostumei muito com o sistema, gostava muito do atendimento das parteiras. Ao final da gravidez, como a Lia, ela estava pequena, precisei ter um acompanhamento um pouco mais próximo, então na Inglaterra, o comum é fazer uma ecografia com 12 ou 13 semanas e depois com 20, 22. Assim como no Canadá não é recomendado fazer mais se não há necessidade, segundo eles, né? Eu tive algumas a mais, então, por causa dessa questão da Lia ter sido, porque ela estava pequena, então teve esse acompanhamento. Eu gostei muito da experiência, agora essa minha primeira experiência no Brasil,
Eu acho que no Brasil muda muito de acordo com o plano, se você tem plano, se você está sendo atendido pelo SUS, né? Eu estou numa região, uma das mais pobres do Brasil, que é o Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas, numa cidade chamada Almenara. Então, tem uma limitação muito grande, embora a cidade referência de a média de 20 cidades ao redor. Eu estou sendo muito bem assistida, até porque tenho médicos na família. Mas em relação à estrutura, o hospital, por mais que eu possa ter o melhor plano, eu sou limitada ao que tem na cidade. Então, eu não tenho uma UTI neonatal na cidade. Mas há um cuidado muito grande, eu vejo que tem um zelo um pouco diferente, né? E as mulheres estão mais acostumadas a serem atendidas pelo médico, que elas pretendem que faça o seu parto. Então, eu espero ter outro parto normal e não me importo de fazer com a parteira e não fazer com um médico pelas experiências que eu tive da Inglaterra, né? E também durante o pré-natal, na Inglaterra, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu nunca ouvia falar muito no Brasil, é a quantidade de cursos que você faz para se preparar para o parto, para a recepção do bebê, inclusive em relação a como se prepara para o parto, como fazer o plano do parto, o que você quer no parto, quais os tipos de... Você quer fazer uma epidural, você quer um tipo de massagem, até questões de como você vai dar um banho no bebê. Então, tem diferentes tipos de cursinhos que você faz, tudo pelo sistema de público de saúde em relação à amamentação, me preparou muito para o que viria, e eu acho que é muito importante a mulher se preparar, saber o que esperar do parto, quais são os direitos dela em relação ao que ela pode escolher para o dia do parto dela. Interessante saber a realidade de cada uma de vocês. Eu, mesmo estando no Brasil, estou vivendo agora na terceira gestação uma nova realidade, porque os meus 2 meninos eu tive pelo plano. E é interessante que o Rafael, o primeiro filho, a primeira coisa foi justamente escolher quem seria meu obstetra, ou a minha obstetra. E eu lembro que eu até fui numa outra médica, ela me atendeu sem jaleco, mascando chiclete, eu pensei, não, essa aí não vai ser. E aí, por indicação de amigas, eu fui com a doutora Carla Brauers, que é fantástica, fez o parto dos meus primeiros 2 meninos, e agora, nessa gestação, pegou justamente uma lacuna que eu estava sem plano de saúde, e que essa minha médica já não faz também pelo plano, ela só atende particular. Então, eu estou vivendo uma nova realidade, eu optei, em claro, comuniquei para ela também, tenho feito algumas consultas com ela de forma particular, e ela é fantástica, ela está me preparando, inclusive, para o meu parto no SUS. Porque o que pega mais é a questão do preço de hospital e de tudo, junto com a equipe médica, então ficaria muito mais caro. E aí eu pensei, por que não fazer pelo SUS? Vamos ver como é que funciona esse nosso serviço de saúde pública aqui no Brasil, e tem sido muito interessante, porque então eu estou fazendo também consultas pelo SUS, e lá existem essas equipes que, né, vocês também falaram, assim, então, enfermeiros que atendem, ou os próprios médicos da família, já fui atendida também por residentes, e é interessante porque tem sido bacana, ao mesmo tempo desafiador, alguns equipamentos não funcionam muito bem, já fui uma vez que a balança estava quebrada, tive que ir no corredor, ou começaram a medir a pressão, estava saindo um ventinho assim, porque não estava furada. Foram escutar o coraçãozinho do bebê também, um aparelho não funcionou, a médica foi lá, buscou outro, deu certo. Então, esses desafios que, infelizmente, fazem parte, mas, por outro lado, profissionais muito atenciosos, que têm dado todo o acompanhamento também, e graças a Deus as minhas gestações sempre foram muito tranquilas, então eu não tenho grandes problemas, grandes preocupações, acho que isso também facilita. Mas eu confesso que se fosse o primeiro neném, acho que eu ficaria um pouco mais receosa de não saber, por exemplo, quem que faria o meu parto. Mas ouvindo vocês, eu acho que é uma realidade também em outros países, e que se tem esse cuidado humanizado mesmo, é tranquilo, né? Acho que a gente tem que confiar também nos profissionais que vão fazer o melhor e tal. Mas se a gente escolhe o médico, no caso aqui no Canadá, eles encaminham o médico, assim, eles perguntam se você tem alguém, né? Senão eles encaminham, mas lá nos Estados Unidos, eu comecei a consultar com o meu médico, mas não era ele que ia fazer o parto, que é o médico de plantão. No meu caso, o meu médico era uma médica que estava de plantão, que a gente gostava muito dela também, mas o meu médico pediu para ela avisar ele, e aí ele foi para o hospital,
para fazer o parto. Mas ela disse, em 8 anos ele nunca fez isso. Vocês deve ter sido alguma coisa que conectou aí vocês. Mas não é comum, assim. Então, eu não sei, aqui também, aqui é para ser o médico de plantão, não sei se o meu médico vai estar lá. Vai depender do dia que for. E aí, se for cesárea, talvez a chance seja maior, não sei, né? Aí não sei como é que funciona, mas é mais ou menos assim. Um detalhe das ecografias, a Celiane falou que não fazem muito no Canadá, aqui também no SUS não fazem ecografias, é impressionante. A minha médica particular me alertou, então ela primeiro me pediu, porque tem aqueles prazos para fazer, né, as de variação cromossômica, ou como é que é, de morfológica, as ecografias morfológicas e tal. Então, ela me pede no particular, eu tenho feito as ecografias no particular. O médico do SUS chegou a me pedir em novembro uma ecografia, mas ele disse, olha, com muita sorte você vai fazer lá no final da gestação. E até agora não me ligaram para marcar, então realmente não estou contando com essa ecografia aí. Mas o meu hospital aqui vai ser o referência em alta complexidade também pelo SUS, então eu estou muito tranquila e realmente a minha médica também me sugeriu fazer o plano de parto para que o médico, a equipe médica que for me atender, conheça um pouco do meu histórico também. Mas eu queria ouvir de vocês, meninas, então, como que também é esse preparo nesse quesito, assim, de chá de bebê, é feito ou não é feito, a revelação do sexo, como é que é no país que vocês estavam ou estão, para que a gente tenha uma noção de também como é que é essa espera do baby aí. Aqui na Argentina foi uma questão muito engraçada, é que o costume do chá de bebê é recente. É super recente. No Brasil, a minha mãe teve chá de bebê meu, assim, né? E eu tenho 30. E aqui ainda as pessoas têm uma certa superstição de que se você comemora o bebê antes, que depois se nasce com problema, ou se a gravidez não vai para frente, não sei o quê. Tem gente que tem medo até de fazer chá de bebê, porque acha que vai influenciar de alguma forma. Eu acho que o bebê já é uma vida, né, dentro da gente, então, por que não comemorar? E tem, óbvio, né, não é todo mundo, assim, em alguns lugares a gente escuta, mas é bem raro, assim, tem muita gente que não faz chá de bebê. Eu pedi para fazer lá na nossa congregação, lá no Chaco, e as mulheres me ajudaram, ficavam bem animadas, mas, assim, quase ninguém tinha tido chá de bebê. E foi bem legal, assim, foi um momento bem especial. Para mim foi uma coisa, como as minhas gravidezes, os meus bebês, eles querem sair antes, pelo jeito, né? Eles arranjam alguma maneira de vir antes. Com a Sofia, a gente foi para o Brasil, na verdade, quando eu estava grávida de 7 meses, que era o casamento do meu irmão, e a gente fez um no Brasil, com a família, então, estava com 7 meses. E aí a gente veio para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, de volta para casa, e eu tinha marcado, eu ia ter 2, então é bem comum de fazer, né, chá de bebê lá nos Estados Unidos, bem parecido, assim, no sentido conosco, eles gostam de fazer joguinhos e tal, né, e eu tinha 2 marcados, que era um com o pessoal da igreja e outro com o pessoal assim, amigos de outro grupo de amigos. E aí eles que organizaram para mim e tal. Só que o que aconteceu? Eu fui numa consulta, numa quinta-feira, fui numa consulta e o médico disse, então, acho que tu vai ter que ir para o hospital. E ele falando e tal. E aí eu, o Alexandre, né, meu marido estava junto, aí eu disse, gente, não, beleza e tal. E aí ele continuou falando e a gente, falei, hoje? Agora? Ele, vocês vão sair daqui, vocês vão em casa, pegam as coisas e vão. E a gente, tá, mas como assim, né? Por quê? Daí ele explicou, porque minha pressão estava alta, estava as enzimas, o exame de sangue veio o resultado, ele ficou com medo que fosse pré-eclâmpsia. Então ele me mandou direto para o hospital, e aí os 2 chás estavam marcados para aquele final de semana, um no sábado e outro no domingo. Adivinha onde eu estava? No hospital. Então, não consegui ter nenhum deles. E aí, então, não sei a experiência, de fato, para mim, sei de outros que eu participei, no caso, né, mas muito próximo, assim, de como nós fazemos mesmo no Brasil, assim. Eu não tive essa experiência, de fato. Aqui no Canadá, no fim,
Eles fazem também, mas eu optei por não fazer, porque eu ganhei muita coisa de outras pessoas também. Então, eu estava trabalhando, estava muito sem tempo. Aí começou a dar toda essa questão de ter que acompanhar isso. Eu já estava complexada com o negócio de não ter conseguido fazer com a da Sofia. Tipo, quer saber? Então vamos deixar assim mesmo. Então, eles fazem aqui, mas eu acabei não optando por não fazer, assim, só por causa da questão de que eu fiquei frustrada, sabe? Evitar mais uma frustração, digamos assim. Mas eles têm esse hábito mesmo de fazer, de celebrar e tal, né? Com os amigos e dar presente, de adivinhar, fazer joguinhos muito parecido com os Estados Unidos também. Na Inglaterra não é comum as pessoas saberem o sexo do bebê antes do nascimento, é bem raro, a maioria deixa para descobrir na hora. Agora está começando a ficar um pouquinho mais comum, acho até por essa influência americana, né? E também não é comum revelar o nome, mesmo quem descobre o sexo do bebê e revela, geralmente não dá nome ou não revela o nome durante a gravidez. Mas, André, nos Estados Unidos também, aqui eles também não gostam de saber se é menino ou menina antes. A gente que é brasileiro, eu acho que a gente tem mais esse negócio de não aguentar. Mas eles também, aqui sempre perguntam, vocês vão querer saber? Vocês já sabem o que é? Acho que então é muito uma cultura anglo, talvez. Sim, pode ser. Então, lá não é muito comum, eu acabei descobrindo, eu até ia optar por esperar, mas meu marido estava muito ansioso, então dali a gente logo descobriu o sexo, na verdade com 20 semanas. Também não é comum fazer chá de bebê, é uma coisa distante, né, para os ingleses. Eu fiz um na igreja, com as amigas da igreja, amigas do trabalho, e elas acharam muito interessante, acharam interessante também de já ter o nome no local. Então foi bem divertido, elas entraram no clima. Depois no segundo também a gente fez um piquenique no parque. Do terceiro ele foi no meio da pandemia, então eu fiz um chá de bebê virtual. Então minhas amigas do Brasil, da Nigéria, dos Estados Unidos, assim foi bem globalizado, mas foi online, eu sozinha com um bolinho de fraldas. Mas aí do terceiro a gente não tinha ainda definido o nome, se seria Nox ou Noah. Então, a gente fez joguinhos até para o pessoal ajudar a escolher o nome. A maioria preferia Noah, mas a gente decidiu decidir o nome do Nox, na verdade, na hora que ele nasceu. A gente estava assim, entre Noah e Nox, quando a gente viu a carinha, a gente chorou e falou, é Nox. Mas os outros dois já estavam escolhidos desde o início. E essa terceira aqui, eu pretendia fazer um chá de bebê, só que como fui recomendada fazer repouso, porque eu comecei a ter contrações com 31 semanas, então eu recebi uma serenata de uns amigos que vieram aqui em casa, fizeram um chá de bebê e serenata, então eu fiquei mais isolada, quase como no Covid, o pessoal cantou, entregou as fraldas e foi embora. Pois é, por aqui foi assim, o Rafael teve 3 chás de bebê. Um aqui em Porto Alegre, outro em Curitiba, que é onde tem os familiares do Tiago, meu marido, e outro em Santo Ângelo, onde tem a minha família e a minha terra natal. Já o Teodoro teve o chá de bebê só aqui em Porto Alegre. Fizemos aqui também e tal. E o Leonardo, querido Leonardo, eu acho que não vai ter chá de bebê. Os meninos querem que eu faça, mas eu estou pensando se faço ou não faço. Mas pelo menos o Leonardo teve algo que os outros dois não tiveram, que foi o chá revelação. Então a gente já aproveitou, estávamos em Santo Ângelo para o aniversário do Rafael, que é dia 22 de dezembro já, em preparativos para o Natal, e aí a gente decidiu então fazer o chá revelação para a família lá, e foi muito divertido, já teve esse gostinho de reunir a turma e tal, mas realmente a moda do chá revelação está vindo com tudo aqui no Brasil, e eu vejo que em outros países também, né, a internet mostra para a gente vários modelos, vários estilos aí, mas ainda tem aqueles que preferem não saber o sexo do nenê. Eu já achei bacana a gente saber e poder divulgar, assim, tem sido muito legal. Inclusive, falando em sexo do bebê, olha só que interessante, a Sodreia vai ter uma menina, tá vestida de rosa, né, Sodreia? A Celiane e eu estamos de azul e vamos ter os meninos, então vamos aproveitar. E a Amanda, que ainda está nos preparativos. Tá aí, meio estranho essa Tá blusa neutra. preta aqui, então. Mas que legal. Então vamos mostrar a barriga, vamos aproveitar e mostrar o nosso barrigão aí, enquanto está aí, de 31 semanas. 32 já, 32 semanas. Isso, e a Amanda super linda, magérrima. Ah,
Maravilhosas. Registro feito das barrigas. Aline, eu tô de calça de pijama. Eu tô em casa. Eu fiquei pensando, já pensou? Vai aparecer. Linda, ninguém viu nada. Eu geralmente tô assim também fazendo os vídeos. Sacanagem, eu não falei que eu ia pedir para vocês mostrarem a barriga, mas tão lindas. Ninguém olhou para a calça, todo mundo só olhou para as barrigas. Eu pensei, vou colocar uma blusa mais compridinha, né? Porque a barriga tá tão grande que qualquer blusa fica curta. Ainda bem, menina, você é louca. Ficou perfeito, deu na medida ali. E a barriga da Amanda também foi ótimo, Sodreia. A menina entre os meninos aqui que eu tô, tá aparecendo eu, a Sodreia, a Celiane e a Amanda. Então, bem legal. Isso aí, gente. Então, falamos um pouco sobre o pré-natal. Eu sei que tem muito mais assuntos sobre essa época, essa fase da maternidade, da gestação. Então, se vocês têm dúvidas, escrevam nos comentários que a gente vai ir respondendo à medida do possível, por escrito ou por vídeo gravado depois. Foi muito legal ter a companhia de vocês nesse primeiro episódio da série Maternidade Globalizada. E o segundo episódio vai falar sobre o parto. Então, fiquem com a gente que amanhã tem esse novo episódio aí. A gente espera vocês junto conosco. Até mais. Obrigada, meninas.